E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Cáspita e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, a gente agora tá chegando na fase de oitavas de final da Eurocopa da França e eu tô postando agora um especial de 3 dias em que eu vou fazer análise táticas de alguns desses jogos. O jogo escolhido para sábado é esse Croácia e Portugal. A Croácia surpreendeu muita gente ficando no topo do grupo em que tinha a Espanha, e Portugal é considerado uma das grandes decepções dessa Eurocopa, passando por dificuldades em um grupo em que tinha Hungria, Islândia e Áustria. Passou com 3 empates. Bom, eu particularmente acredito que a Croácia deve eliminar Portugal, acredito que é um time melhor, com mais jogadores em melhor momento nessa Eurocopa. Entretanto, Portugal pode se classificar, por que não? A gente está falando de futebol e Portugal tem peças para conseguir se classificar. Pela pesquisa que eu fiz em relação a esse jogo, a prévia da escalação da Croácia é Subasic no gol, Korluka e Vida, os dois zagueiros, Strinic na lateral esquerda, Dario Srna como lateral direito, Badej e Hog como volantes. Modric, por causa da lesão, deve ficar fora ao menos do primeiro tempo, pode entrar no segundo tempo, mas a tendência é o Hog, que é um jogador mais de contenção, jogar até mesmo para poder ajudar na marcação do Cristiano Ronaldo. Uma linha de 3 meias mais à frente, entretanto o Brozovic deve fazer uma função um pouco mais recuada, que é o jogador que atua pelo lado direito. Rakitic dando o ritmo do meio de campo, até pela própria provável ausência do Luka Modric, e o Perisic, que tem sido o grande jogador dessa seleção croata, atuando pelo lado esquerdo. Na frente nós temos o Mario Mandzukic, atacante muito bom, mas que não tem feito uma Eurocopa muito boa, ainda não balançou as redes nessa Eurocopa, e é um dos jogadores que em tese está devendo. Até tem feito um trabalho tático interessante, espera-se mais do que ele tem feito. Ou seja, dentro do sistema tático a gente tem um 4-2-3-1, se bem que em alguns momentos se você ainda não sabe a diferença de sistema e esquema tático, clica no link da descrição e assiste a análise da Itália, que lá eu explico a diferença entre sistema e esquema. A seleção portuguesa deve vir com Rui Patrício no gol, Pepe e Ricardo Carvalho. Sim, Ricardo Carvalho, com 38 anos, titular da seleção portuguesa. Um dos zagueiros é o Bruno Alves, que foi ridiculamente expulso naquele amistoso contra a Inglaterra. Mas tem o José Fontes, zagueiro do Southampton, que vive um bom momento. Poderia até ser titular no lugar do experiente zagueiro Ricardo Carvalho, mas o técnico Fernando Santos preferiu apostar no veterano. Até tem feito uma boa Eurocopa, mas jogando contra equipes bem fracas e mesmo assim destoando em relação à defesa portuguesa, que, vamos ser sinceros, não é das mais confiáveis. Pierinha, que no Wolfsburg mais costuma atuar como meia, agora tem atuado um pouco mais recuado na lateral direita. O Eliseu, que deve ser o lateral esquerdo, o Rafael Guerreiro está com problemas de lesões, e um meio de campo que pode ter algumas alterações. A prévia dos jogos dava que João Moutinho numa função mais central, João Mário pelo lado direito e André Gomes pelo lado esquerdo fariam o meio de campo. Entretanto, a possibilidade do André Gomes dar lugar a William Carvalho, volante do Sporting, jogador extremamente promissor, e que, caso seja escalado, o João Moutinho sai da função central e vai fazer a função esquerda, dessa maneira fazendo com que o meio de campo de Portugal fique um pouco mais protegido. Eu particularmente acredito mais nessa formação, com William Carvalho começando o jogo, até mesmo para tentar anular o jogo do Rakitic, que deverá ser o meia pensante desse meio da Croácia, muito por causa da provável ausência do Luka Modric, ao menos até o segundo tempo. Portugal, por sua vez, no ataque deve ter Quaresma, Cristiano Ronaldo e Nani. Cristiano Ronaldo, sim, fazendo uma função mais como um camisa 9, ou seja, mais como um centroavante, algo que inclusive tem perturbado um pouco as atuações dele nessa Eurocopa. O fato dele estar atuando muito centralizado tem tirado muito da característica dele, e aí Nani e Quaresma, que são pontas já veteranos, já longe do seu melhor momento da carreira, ambos atuando no futebol turco, acabam atuando mais pelos lados do campo, aonde o Cristiano Ronaldo se sente mais à vontade. Algo que pode explicar um pouco da atuação ruim do Cristiano Ronaldo, ao menos até os jogos passados. Da mesma maneira que fiz no vídeo da Itália, se você ainda não assistiu, o link está na descrição, eu vou utilizar um sistema de quadrados e setas para que eu possa explicar um pouco da movimentação dos jogadores e explicar aonde podemos ter os maiores raios de ação das duas seleções. Para
aqueles que não assistiram ainda a análise da Itália, é importante você assistir porque tá bem legal. As setas pretas representam a movimentação ofensiva e as setas amarelas representam a movimentação defensiva. Ou seja, já estou analisando o esquema tático das duas equipes e o que elas podem oferecer durante o jogo. Beleza? Então eu vou começar a análise da parte ofensiva da Croácia, que é a minha favorita para ganhar esse jogo, analisando também um pouco do comportamento defensivo de algumas peças da seleção portuguesa. A Croácia tem nessa Eurocopa como sua principal peça ofensiva o meia Perisic. Meia esquerda, jogador da Inter de Milão, ex-jogador do Wolfsburg, inclusive marcou um belo gol de contra-ataque jogando pelo lado esquerdo, inclusive batendo de canhota, ele que é destro, mas chuta bem com as duas pernas, mas não ao mesmo tempo, senão ele cai. Gol que inclusive definiu a classificação em primeiro lugar para a Croácia. Ponto que deve favorecer muito os avanços do Perisic pelo lado esquerdo é o fato de que o Vieirinha, jogador do Wolfsburg, inclusive os dois jogaram juntos, o Perisic se transferiu para a Inter de Milão nessa temporada, é um jogador muito mais ofensivo, apesar de que, como eu disse anteriormente, tem se dosado um pouco mais na marcação. Então podemos ter vários espaços disponíveis para os avanços do Perisic, que não deve ter muito acompanhamento do Strinic, lateral esquerdo, que é mais defensivo. Aí nesse ponto a gente pode ter um pouco de aproximação do Badege, volante da Fiorentina, ou mesmo o Rakitic se aproximar mais do Perisic, caindo um pouco para esse lado também. O João Mário é um jogador mais ofensivo no meio de campo e apesar dele fazer o processo de recomposição desse lado direito da defesa de Portugal, não é muito da característica. Então o Perisic pode se aproveitar bem desses espaços. Destaco também um pouco da fragilidade da defesa portuguesa, em especial com Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho já é um zagueiro experiente de 38 anos, quem diria? E que a tendência é ter muito trabalho para lidar com o Mandzukic. Mesmo preferindo o jogo físico, Mandzukic ainda é fisicamente mais forte. E Pepe não é um zagueiro muito confiável, podendo fazer faltas, inclusive causar algum pênalti. E Rakitic, jogador do Barcelona, que está circulado em azul, porque deve ser o principal jogador na armação de jogada. Lembrando, o Luka Modric deve estar fora do início do jogo, então Rakitic será o jogador de meio de campo pensante dessa seleção croata. Deve forçar, inclusive, essa movimentação indo para o lado direito, ou seja, para o lado esquerdo da seleção portuguesa, da mesma maneira como ele costuma atuar no Barcelona. Além de ser um excelente batedor de falta, batedor de escanteio, ou seja, a bola aérea croata também é uma arma muito importante para essa seleção croata. Rakitic pode ter o seu trabalho dificultado caso o William Carvalho seja escalado e esse mesmo faça uma marcação individual, que eu inclusive acho mais provável. Entretanto, nesse esquema de setas de movimentação, eu coloquei o time que está cotado como mais provável para começar o jogo, e o William Carvalho não estava nessa pré-relação. Mas caso ele jogue, ele deve fazer uma marcação individual no Rakitic e provavelmente começando no lugar do André Gomes, que tem possibilidade de estar fora devido a alguns incômodos no músculo. Mas voltando um pouco na seleção croata, ainda falando sobre a seleção croata, Portugal tem que tomar muito cuidado com os avanços do lateral direito Serna, mas que, entretanto, o fato do lateral direito ser um tanto quanto ofensivo, ele pode deixar espaços do lado esquerdo do ataque de Portugal, ou seja, do lado direito da defesa croata. E a partir desse lado direito da defesa croata, ou seja, o lado esquerdo do ataque de Portugal, que a gente analisa aonde Portugal pode ter a sua melhor oportunidade de jogo nesse confronto contra a seleção croata. Os avanços do lateral direito da Serna podem provocar diversos buracos da defesa croata, que podem ser aproveitados em especial pelos homens de lado de campo de Portugal, em especial o Cristiano Ronaldo. Entretanto, nessa seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo atua como um centroavante. Verificando ele circulado no quadrado vermelho, ele se encontra entre 4 jogadores croatas, os zagueiros Vida e Korluka, o volante Badege e o volante Roga. Ou seja, apesar das deficiências do lado direito da defesa croata com os avanços do Serna, que mesmo com o auxílio do Brozovic, que é o jogador da Inter de Milão, que auxilia bastante na marcação do meio de campo, e você tem o Korluka, que hoje é zagueiro, mas que nas épocas de Premier League, quando inclusive enfrentou o Cristiano Ronaldo algumas vezes, era lateral direito,
Cristiano Ronaldo deve ter um jogo complicado muito por causa das suas atribuições táticas. Uma alternativa para Portugal nesse jogo é a utilização do atacante Éder, não pelo fato dele ser um grande atacante, na verdade ele é um jogador bem mediano, mas pelo fato de liberar o Cristiano Ronaldo para poder atuar mais livremente pelos lados do campo. No jogo contra a Hungria, Cristiano Ronaldo teve mais liberdade para atuar pelos lados do campo e aí teve um rendimento um pouco melhor. Fala-se da seleção portuguesa ser horrorosa, mas na verdade ela não é tão ruim assim. É um pouco mal treinada, é verdade. Mas Cristiano Ronaldo tem algumas peças interessantes ao seu redor. Mas ele mesmo acaba sendo prejudicado por causa de suas atribuições dentro dessa seleção. Bom pessoal, então é isso. Essa foi uma prévia da análise tática da seleção croata e da seleção portuguesa, que se enfrentarão agora sábado, dia 25 de junho de 2016, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, nos canais de TV que vocês sabem quais são, destacando os principais pontos das duas seleções e aonde a gente pode ter as melhores ações de jogo e os grandes confrontos. Para quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa a curtida, escreva nos comentários aquilo que você achou e o que você espera para esse jogão. Me segue no Twitter e entra na nossa página do Facebook, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e excelente jogo a todos.